Oi, pessoal! Hoje eu vim fazer o meu relato de parto, que tem muita gente pedindo, meu parto domiciliar planejado. Eu quero começar com uma frase assim, ó. Quando a gente quer fazer uma maratona, a gente se prepara para essa maratona, né? Então a gente tem meses que a gente começa a correr, se preparar e tudo mais pro dia da maratona. E quando a gente pensa em parto, ninguém se prepara realmente. A gente vai lá e compra enxoval, a gente pensa no quarto da criança, mas assim, no parto ninguém pensa, ninguém se preocupa com isso. E eu acho que dessa vez foi essa a diferença mesmo do parto da Manu pro parto da Nina. Foi a minha preparação para isso. Deixa eu começar, eu vou começar organizando o pensamento, tá, amor? Porque senão eu vou me atropelar e porque eu tentei 5 vezes fazer e até agora não rolou. Por isso que o Thiago tá aqui, pra ele ver se ele me orienta. Há 3 anos atrás, quando a Manu nasceu, o parto dela foi um parto absolutamente sofrido. Eu sofri demais. Eu sofri por causa das dores da ocitocina sintética, que doía demais, uma dor insuportável, que não tinha respiro. Eu sofri muita violência obstétrica, a ponto de tirarem comida para eu ir para cesárea, a ponto da enfermeira falar assim: você tá deixando a sua filha correr risco de vida só porque ela queria dormir. Passei nervosos desnecessários, o Thiago também. A gente teve que lutar muito contra o sistema. Quando tiraram a comida, o Thiago desceu na lanchonete e comprou a lanchonete inteira pra mim, pra eu poder comer, me alimentar e ter forças pro trabalho de parto. A minha referência de parto era sofrimento. Era isso que eu tinha na cabeça. E eu comecei a estudar, a me informar e a dividir tudo que eu estudava com as pessoas que estavam próximas a mim. Quando eu engravidei, eu tinha certeza que o único lugar que eu não teria um segundo filho seria num hospital. Era a minha única certeza. Eu tinha pavor de hospital, por tudo que eu tinha passado, né? Logo que eu engravidei, o Thiago falou assim: vamos ter em casa? Aí eu falei: sem equipe não. Sem equipe a gente não tem em casa. E eu não sabia o caminho das pedras para chegar numa equipe humanizada e tudo mais. Eu não conhecia esse meio, né? Aí uma amiga minha da faculdade me falou da comadre, né? Me indicou a comadre, que ela teve hospitalar com o pessoal da comadre. A gente entrou em contato, começou a conversar. Aí eu fui na primeira consulta. 15 minutos de primeira consulta, eu olhei pro Thiago e falei assim: tá, vai ser em casa mesmo. Era tipo uma certeza. A Karina me passou uma segurança. Tudo que eu perguntava, ela respondia na lata. Todas as minhas dúvidas, todas as minhas angústias e tal. E de repente eu falei: cara, é o meu sonho, eu sempre quis ter em casa. E aí eu tinha a oportunidade agora de ter o meu parto dos sonhos planejado. E planejar um parto domiciliar é muito detalhado, são muitos detalhes que a gente tem que pensar. Eu até brinco que toda mulher devia, na verdade, tentar pensar num parto domiciliar, porque pensando nele, ela ia conseguir ver todas as possibilidades de parto e tudo que podia acontecer. É uma preparação total, sabe? Eu tive que me preparar, inclusive, para uma cesárea, entendeu? Eu tenho pavor à cesárea. Tem gente que fala: nossa, eu morro de medo de parto normal e tal. Eu tenho pavor à cesárea. A minha mãe quase morreu quando me teve de cesárea. Então eu acho que eu carrego isso comigo, sabe? Então o meu pavor de cesárea, eu acho que foi motivador para os meus 2 partos, na verdade. Por ter lutado tanto por parto normal. Pro parto domiciliar, você tem que ter sua casa, você tem que estar confortável nela. Não é todo mundo que pode ter em casa, não só pela gravidez de risco ou não. Tem que ser uma gravidez de baixo risco, obviamente, para ter em casa. Mas não é só isso. Eu acho que você tem que partir de você, assim. Você se sentir melhor no ambiente da sua casa do que em qualquer outro tipo de ambiente. Eu acho que é mais isso mesmo. É aonde você vai se sentir mais segura. Pra mim era em casa, então por isso eu optei em ter em casa. Uma coisa muito importante na preparação para um parto ativo foi o Epinô, que é um negócio que a gente introduz. Aí é uma bexiga, né? Que vai enchendo e aí a gente tem que parir essa bexiga. E aí a gente faz isso no último mês de gestação. Ele é um treinamento muscular, então você treina seu músculo para abrir, né, para a cabeça do bebê. E é um treinamento emocional também, porque você começa a entender fisiologicamente o que vai acontecer com o seu corpo.
Então você começa a ficar mais tranquila em relação ao parto, ao dia do parto em si. Foi muito legal porque o Thiago me ajudava também. Então é legal pro casal também, sabe? Pro marido entender o que vai acontecer no dia, para ele também se conectar a esse momento. Você treina posições também. Então assim, eu treinei todos os tipos de posições para parir, e eu sempre terminava na mesma posição, que foi a posição que eu pari a Nina, né? Então, assim, eu treinei de tudo, treinei todas as posições. E é legal porque na hora do parto você sabe exatamente o que tá acontecendo. E aí, essa foi a preparação, né? A Cacau, que me orientou muito também, como doula, que é mais a parte emocional. Eu tive a Má também, a vida de gestante mãe, a Mariana Bonaz, que me ajudou muito na parte psicológica. Outra coisa também que foi essencial, na verdade, que eu não teria tido um parto domiciliar se não fosse isso, foi o Thiago. Sem o Thiago, isso não teria acontecido. Sem o apoio dele, sem a força dele, sem o comprometimento dele, assim, eu não conseguiria. Eu acho que o parto não é... Eu posso até me contradizer nessa, né? Não é só a mulher que escolhe, eu acho que é um momento familiar, assim. O casal tem que estar conectado. E o apoio do marido, a força, o olho no olho, a garra, cara, é o que te dá força também pra encarar e fazer essa escolha, né? O parto. Pois vamos agora pro parto. No dia 17, na quarta-feira, eu entrei nos pródromos, né? Que é contrações leves, assim, que sua barriga só ficava dura e tal, mas que não era nada ainda. Podia ser o início de trabalho de parto. Aí eu tive uma consulta na comadre, com a Lu, e ela falou assim, qual que é o seu medo? Aí eu falei, não sei, não tô com medo. Ela falou assim, esse parto só vai acontecer quando você se liberar. Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei, eu tenho medo de ir pra cesárea. O meu medo, meu pavor, era ir pra cesárea. Porque minha mãe teve duas cesáreas, né? A primeira comigo, e ela quase morreu. E eu falei isso pra ela. E eu falei, esse meu medo é tamanho que eu não consegui fazer a minha mala da maternidade. E eu não conseguia fazer, eu juntava as roupas assim e deixava no armário. Eu não conseguia colocar na mala, sabe? Essa coisa física mesmo, de resolver e pronto. E ela falou assim, então você vai fazer assim, você vai chegar em casa hoje, você vai tomar um banho quente, vai fazer a sua mala e deixa acontecer. Eu cheguei em casa, tomei um banho quente, abri meu armário, não tive coragem. Pois então, dormi, acordei, ainda sentindo umas contraçõezinhas assim, bem leves e tal. Respirei e falei, é hoje, vou fazer a mala da maternidade e eu vou entrar em trabalho de parto. E eu falei pro Thiago, eu falei assim, hoje eu vou entrar em trabalho de parto. Ele fez, e continuou no computador. Eu terminei a mala, eu comecei a sentir mais contração, assim, sabe? Ainda sem dor, tipo, gostosinho, cólicazinha, sabe? Tranquilo. E assim foi o dia inteiro. Aí deu umas 6, 7 horas, eu falei pra Keka, eu falei, Keka, eu acho que é hoje, vem pra cá e traz o kit da Manu de enfermagem, né? Porque a Manu até então estaria em casa, né? Porque eu acho que hoje eu entro em trabalho de parto. Aí minha sogra ligou, aquela coisa divina, né? Quando tem que acontecer tudo certo, acontece tudo certo mesmo, não adianta. E falou assim, tô indo pegar a Manu pra dormir aqui em casa. Falei, nossa, ótimo. Ela veio, pegou a Manu e tal, Manu foi pra casa dela e as contrações começaram a ficar não ritmadas porque ainda não tinha um tempo certo, mas elas começaram a ficar mais frequentes. O Thiago falou assim, vai dormir, porque se for trabalho de parto mesmo, você vai, precisar de energia, então vai descansar. Eu dormi no sofá, capotei, e quando vinha a contração eu falava assim, tá rolando uma contração, e dormia de novo. A minha relação com o tempo nessa hora já começou a ficar diferente do tempo real mesmo. A minha sensação era que eu dormia durante muito tempo, tipo, dormia 40 minutos e aí vinha uma contração, e eu falava contração, e aí eu dormia de novo, pra mim, durante 40 minutos, e aí contração de novo. Depois eu descobri que era de 8 em 8 minutos, tava rolando isso, na verdade. Eu realmente já tava entrando em outro lugar, assim, que é a partolândia, né? Quem foi que chamou a Cacau? Tipo, falou, é agora. Essa parte eu não lembro, Você? Então, essa parte começou a ficar meio nebulosa, é uma lembrança que... O que acontece? Eu comecei a voltar pra mim, e isso é uma sensação que é inexplicável, na verdade. Era só eu, era a minha respiração e tal. A Cacau chegou, eu lembro que eu olhei pra ela e ainda falei assim, eu não sei se estou em trabalho de parto de verdade, Cacau.
Eu lembro que eu ainda falei isso pra ela, porque não tinha dor. Não tinha aquela dor que eu senti no parto da Manu, não tinha nada daquilo, sabe? Aí chegou a Kelly Stein, que é a fotógrafa, que tem um olhar absolutamente único de parto, que era assim, o meu sonho ter as fotos dela no parto, desde o primeiro parto, na verdade. Ela ainda falou, ela olhou pra mim e falou assim, ela falou, tudo bem? Aí ela fez, nas dores, né? E eu comecei a entender que eu tava em outro lugar. Que eu realmente comecei a entender que eu estava sim em trabalho de parto. Foi naquele momento, umas 3 da manhã isso. Começou a doer mais mesmo. E aí é que é o pulo do gato muito louco, na verdade. Porque assim, racionalmente, eu sabia tudo que estava acontecendo. Tudo. Eu sabia exatamente o que fazer. Eu sabia exatamente em que momento eu estava no trabalho de parto. Eu sabia que eu estava entrando no expulsivo. Eu sabia tudo, eu tinha controle total do meu corpo. E eu lembro que eu falei num vídeo que eu tinha medo do momento de covardia, né? Quando esse medo me veio da covardia, eu olhei pra frente e falei, eu tô com medo. Pra mim, eu tava falando pra Cacau. No vídeo eu vi que era o Thiago. Eu tava tão dentro de mim que eu não enxergava realmente o que tava acontecendo com a minha volta, assim, era só eu mesmo. E quando eu entrei nesse medo, que eu entendi esse medo, alguém que eu não sei quem foi, me falou assim, externaliza, põe pra fora. A Kelly. E eu comecei a gritar. E não era um grito, na verdade, era uma força. Eu achei muito louco eu ter ido pra esse lugar vocal, até porque a minha profissão, ela é vocal, né? Eu sou atriz, eu sou locutora, então assim, a minha voz, ela é o meu instrumento mais forte. Então, ir pro vocal, vocalizar o parto, pra mim foi... Eu fico arrepiada, assim. Então, não era um grito de dor, era um grito de alívio. Tem um exercício do teatro que a gente faz isso, né? Que é... que a gente põe pra fora. E era isso. E eu tava no banheiro, né? E eu lembro que eu tava assim, ó. E me tiraram do banheiro, né? Pra não nascer no banheiro. Quando me tiraram do banheiro, eu fui exatamente pra posição que eu paria o Epinô. Eu não tive nem questionamento. Eu fui lá e pum, parei assim. E eu precisei do Thiago naquele momento. Era o momento que eu sabia que eu precisava dele. Olhei pra ele assim e tipo, agora, meu, é você e eu. Agora é você e eu. Ela tá vindo, ela tá chegando. E, cara, acho que foram 2 contrações. Eu não sei, é aquela coisa... O tempo fica em outro lugar. Foram 3 horas de trabalho de parto ativo. Foram 3 horas. Pra mim, não passou de 15 minutos. Pra mim foi muito rápido. Foi de repente, assim. Em 15 minutos eu entrei em trabalho de parto, entrei no expulsivo e parei a Nina. Pra mim foi essa a sensação. Doeu pra caramba. Sim, a dor existe, ela não é... Ninguém tem que relativizar a dor. A dor existe. E quando a Nina nasceu... Cara, é como se o tempo parasse. O tempo parou naquele momento, assim. Eu senti ela saindo com água, o barulho de água muito forte também. E um alívio, passou tudo. Passou tudo. Passou o meu medo, passou a dor, passou o parto da Manu, passou tudo. E eu tava plena e forte. E selvagem. E natureza, sabe? Eu acho que pela primeira vez eu realmente acreditei que existe algo mais, sabe? Eu tenho religião, eu sempre acreditei, mas eu acho que pela primeira vez ficou concreto pra mim que existe algo mais. Que todo mundo parou de respirar naquele momento, sabe? O silêncio que deu, a Mazé tava do lado, parado olhando, o Miau também do lado parado. Parece que todo mundo sentiu aquilo. Foi muito louco, foi uma sensação muito louca. O poder feminino mesmo, eu me senti mulher como eu nunca tinha me sentido na minha vida. E aí eu peguei ela nos meus braços assim, eu só falava, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando.
eu não tô acreditando que eu vivi isso, eu não tô acreditando que eu consegui passar por isso, e eu não tô acreditando como foi fácil. Como foi muito mais fácil do que na minha cabeça. O medo que as pessoas colocam na gente, como foi libertador. Foi libertador. Eu precisava passar por isso. E aí, eu lembro que eu tava com ela aqui, todo mundo, né, começa a dar aquela sensação de euforia e tal, e o Thiago, pé no chão, falou assim, Bibi, foca, agora tem que nascer a placenta. Porque, normalmente, o problema do domiciliar se dá aí, né, na hora de nascer a placenta, porque a gente relaxa, que a placenta demora pra nascer, aí dá uma hemorragia e tal. Então, é um momento muito importante o nascimento da placenta também. A gente tem que focar e a gente tem que, né, se preparar pra isso. Então, aí voltou pra energia, apagou a luz de novo, o dia tava amanhecendo. Nasceu a placenta, tranquila, inteira, a Nina nos meus braços. Tem todo um período que a gente tem que ficar, né, de 3 a 4 horas em observação e tal. Que aí elas veem se teve laceração, você vai ter que dar algum ponto e tal. Eu não tive nada, não teve que fazer epísio, não teve que dar ponto, não teve que nada. E aquela sensação de você estar no sofá da sua casa, com o seu bebê recém-nascido no colo, conversando com mulheres. Café, lindo. Com cheiro de café. E aí, fui tomar banho no meu chuveiro, deitei na minha cama e lá fiquei, tipo, só absorvendo tudo aquilo que tinha acontecido, assim, foi lindo, foi lindo. Eu acho que o Thiago, no vídeo que ele fez do parto, ele relatou exatamente a minha sensação, sabe? Eu acho que tá muito vivo aquele vídeo. A Nina nasceu, cara, a Nina nasceu linda. Às 6h05 da manhã, tá acordando agora pra mamar? Dia 19 de agosto de 2016, veio a minha oncinha. A minha oncinha que acordou agora, ó. Que é a cara do pai. E que a gente não sabe se o olho é azul, verde ou castanha, mas a gente acha que é castanha, tá? Castanha. A gente acha. Mas não tá definido ainda. Vai que. Bom, e a minha recuperação também foi ótima, foi muito rápida também, muito mais rápida do que com a Manu. Já perdeu 7 quilos. Já perdi 7 quilos em 24 dias. Espero Você perder ganhou quanto? 11. Então faltam 4 ainda. No da Manu você tinha ganhado quanto? 20 quilos eu ganhei da Manu. Se você quiser escolher a cesárea, por favor, né? Não tem mimimi, não tem nada assim. Parto normal hospitalar também. Todos os partos, na verdade, você vai ter isso no final. E isso que é importante. Depende da experiência que você quiser passar mesmo. Só que eu acho que a escolha tem que vir de informação. É só isso. Então, informe-se do jeito que você quer. Prepare-se para o seu parto, não importa qual parto seja. Então, esse foi o meu relato. Inscrevam-se no nosso canal. Se curtiu esse vídeo, dá um likezinho. E até a próxima, pessoal. Para tchau, para tchau. Vamos mamar, vamos mamar.